Olá! Hoje o nosso papo é sobre um tema bem complexo, mas que está por toda parte, muitas vezes debaixo do nosso nariz: o narcisismo. A gente vai mergulhar fundo nas ideias da doutora Ramani Durvasula para entender melhor essa dinâmica. Pois é, essa pergunta aqui é forte, né? É um sentimento que muita gente conhece bem, um relacionamento que começa parecendo um sonho e de repente a gente se vê ali pisando em ovos, com medo de cada passo, de cada palavra. É uma confusão que gera uma ansiedade enorme. E olha só esse número que é de cair o queixo. 1 em cada 5 adultos. Pensa bem, isso é muita gente. A doutora Ramani traz esse dado para a gente entender que isso não é um problema raro, não. A chance da gente cruzar com alguém com traços narcisistas fortes na nossa vida é bem alta. Então tá, pra gente conseguir entender como essa dinâmica funciona, a gente precisa olhar para uma coisa: o padrão. Existe um ciclo, sabe? É quase um roteiro que se repete e que é super desestabilizador. E o primeiro passo para lidar com isso é justamente reconhecer esse ciclo. E o ciclo é esse aqui em 4 etapas. É por isso que é tão difícil sair desses relacionamentos. Eles são meio que viciantes. Começa com o tal do love bombing, que é uma chuva de atenção, de carinho, parece perfeito demais. Mas aí, invariavelmente, vem a desvalorização, depois o descarte. Isso deixa a outra pessoa completamente no chão, sempre com aquela esperança de voltar para o começo. E para manter a pessoa presa nesse looping, tem uma tática muito comum que a doutora Ramani chama de future faking. Sabe o que é isso? É basicamente prometer mundos e fundos. Ah, depois que esse projeto acabar, a gente viaja. Só espera passar essa fase que eu mudo. São promessas de um futuro que nunca chega. É como ela diz aqui, eles ficam sempre mudando a linha de chegada. Ok, mas por que isso acontece? O que está por trás de todo esse comportamento? Agora a gente vai tentar olhar o que tem por baixo dessa máscara. E aqui tá o pulo do gato, a ideia central da doutora Ramani. Aquela grandiosidade toda, aquela pose de sou o máximo, não é autoconfiança não, é o contrário. É uma fachada, uma máscara enorme para esconder uma insegurança gigantesca, um sentimento de inadequação e até um ódio por si mesmo. Essa lista de traços aqui, tudo isso serve para uma coisa: proteger essa máscara. Pensa numa armadura. Cada um desses traços é uma peça dessa armadura. A arrogância, o senso de superioridade, tudo é para proteger um ego que, na verdade, é extremamente frágil. E aqui tem uma distinção super importante que a doutora Ramani faz, que é entre o narcisista e o psicopata. A grande diferença é a insegurança. O narcisista é movido por uma ansiedade profunda, por essa necessidade desesperada de validação. Já o psicopata, não. Ele é frio, calculista, busca poder e não tem essa fragilidade toda. É uma diferença crucial. Beleza! Mas como alguém se torna assim? De onde vem essa estrutura de personalidade tão complicada? Vamos ver a origem disso. A resposta não é simples, não é uma coisa só. A doutora Ramani fala que é uma combinação, quase uma fórmula. Um temperamento já difícil por natureza, junto com um ambiente na infância que não deu o suporte emocional necessário. É a soma da natureza com a criação. E essa criação pode vir de várias formas. Pode ser um trauma pesado que força a criança a criar essa armadura para sobreviver, ou, curiosamente, o contrário, ser super paparicado, mas sem receber afeto de verdade. Ou ainda, aquele amor condicional, sabe? A criança aprende que só é amada se tiver um bom desempenho. Todos esses cenários podem levar à construção dessa mesma fachada. Ok, entender de onde vem é super importante. Mas a pergunta de $1 bilhão é: e aí, o que a gente faz quando se depara com isso? Agora vamos entrar na parte prática. E o primeiro passo, talvez o mais difícil de todos, é o que a doutora Ramani chama de aceitação radical. A analogia dela é genial. É como aceitar que em Chicago, em fevereiro, faz frio. Você não briga com o tempo. Você simplesmente pega um casaco e se protege. A ideia é a mesma. É parar com a fantasia de que a outra pessoa vai mudar e focar a energia em se proteger. Essa frase dela diz tudo, né? É como discutir com o tempo. Não dá para ter uma conversa racional. Tentar argumentar é inútil, só serve para drenar a sua energia e dar ao narcisista exatamente o que ele quer: atenção, drama, conflito. É uma armadilha. Então, para ajudar a não cair nessa armadilha, a doutora Ramani criou uma técnica bem prática. A técnica DEEP. É um acrônimo, fácil de lembrar, para ajudar a gente a se desvencilhar, a não entrar no jogo. E o DEEP significa isso aqui: não se defenda, não se engaje, não explique e não personalize. Cada um desses nãos é como levantar um escudo.
É preciso lembrar que a reação emocional é o combustível deles. Quando a gente para de dar essa reação, a gente retorna ao controle. Até agora, a gente falou muito sobre a dinâmica tóxica. Mas e o outro lado? Como é que se parece um relacionamento saudável? O que a gente deveria buscar nas nossas conexões? A doutora Ramani descreve os ingredientes de um relacionamento saudável. Coisas como gentileza, compaixão, reciprocidade. Pensa num bolo. Para ele ser bom, precisa dos ingredientes certos. Num relacionamento com um narcisista, esses ingredientes básicos simplesmente não estão lá. A dinâmica é essa aqui, ó. Um no palco e o outro na plateia. A energia, a atenção, os aplausos, tudo vai em uma só direção. Quem está na plateia fica ali só para assistir e validar, e no fim do dia se sente completamente esgotado e invisível. E em total contraste com isso, tem uma ideia linda, que é o fenômeno Michelangelo. A ideia é que em relacionamentos saudáveis, os parceiros agem como escultores um do outro. Eles enxergam a obra de arte que existe dentro da outra pessoa e ajudam a trazê-la à tona. O sucesso de um é a vitória dos dois. Isso tudo nos leva a uma última reflexão. Porque o objetivo aqui não é só aprender a reconhecer o que faz mal e a se proteger. O verdadeiro desafio é ir além. A questão que fica é: como a gente pode ativamente se tornar o escultor de relacionamentos que nos ajudam a crescer? Como a gente passa a ser o arquiteto de conexões que nos constroem? Olá! Este conteúdo foi criado por Alex Rodson. Deixe seu like e compartilhe se gostar.